Vamos lá? Bom, essa é a aula sobre sistema endócrino que eu falei para vocês que estaria disponível ainda essa semana. Ela vai ficar aí no meu canal por mais algum tempo. Então, por favor, assistam. Eu vou ir alternando entre a câmera que eu olho e a câmera que eu vou escrevendo, mas minha mão vai aparecer aí, os desenhos vão aparecendo. Essa é uma aula diferente, eu não vou gastar tempo desenhando, os desenhos foram feitos anteriormente. E aí a gente vai, ao longo da aula, eu vou explicando cada um dos conceitos. Você pode parar o vídeo e assistir novamente o pedaço que você bem desejar. Bom, vamos lá. Vou dar ênfase aqui agora para a tela. Bom, é isso. Bom, em primeiro lugar, essa daqui, né, é uma aula sobre sistema endócrino. Essa aula sobre sistema endócrino, ela vai começar, nós vamos começar falando sobre as diversas glândulas que compõem o nosso sistema endócrino. Então, as principais glândulas do nosso sistema endócrino, elas são a hipófise, que fica bem próximo do cérebro, né? Se você verificar um cérebro nessa região, um cérebro na lateral, né? Uma vista lateral, perceba o nariz aqui, né? A orelha, mais ou menos próximo do cerebelo e do lobo occipital. Então, você vai ver que a hipófise, ela é uma glândula que fica mais ou menos nessa região, próximo do lobo parietal, do lobo temporal, que é esse lobo aqui, e deste lobo, na verdade, uma região do cérebro chamada cerebelo. Então, entre essas duas regiões vai ficar essa glândula chamada hipófise. Mais para frente, a gente vai ver que ela se divide em urohipófise e adenohipófise. São duas glândulas, né, capazes de secretar hormônios. Se a gente descer um pouquinho mais aqui no nosso desenho, nós vamos ver que próximo da região da traqueia, né, então a boquinha do cidadão aqui, né, aqui na região da traqueia, nós temos então a tireoide, né? Eu desenhei e escrevi aqui com acento, mas tireoide não tem acento. Então, essa é a tireoide, é uma glândula que fica envolvendo a traqueia do nosso corpo. Se você descer um pouquinho mais, perceba que em cinza eu fui desenhando o sistema digestório, né? Eu fui desenhando o sistema digestório. Esse é o desenho completo, né, das principais glândulas do nosso corpo, e daí eu já aproveito para ir mostrando para vocês o seguinte: se você descer aqui em cinza, você tem o esôfago, o estômago, né, essa estrutura em J aqui, né? Essa estrutura aqui em J é o nosso estômago. Descendo um pouco mais, você vai ter o intestino delgado, depois o intestino grosso, as alças ascendente, o cólon transversal, o cólon descendente e, por último, o reto. Mas o que acontece? Entre o estômago e o intestino delgado, você tem uma estrutura que parece uma tripa, essa estrutura que eu desenhei em vermelho aqui, né? Essa estrutura em vermelho. Essa estrutura em vermelho, ela é o pâncreas, que ela é uma glândula que você vai ver que secreta tanto coisas dentro do sistema digestório, como a gente viu quando estudou o aparelho digestório, quanto também ela secreta hormônios na nossa corrente sanguínea. A gente vai ver isso. Você tem duas estruturas aqui que são responsáveis pela filtragem do sangue, retirada de resíduos nitrogenados do sangue, que são os rins, né, para a formação da urina, né. Aqui eu tenho dois rins em roxo, que ligados aí pelos ureteres, né, até a bexiga. Então, eu tenho aqui esses dois rins, né, um de cada lado do meu corpo, tem até um aumento aqui para o lado. O rim tem esse formato de feijãozinho com esse capuz aqui em cima. E aí essa glândula, né, ela é chamada de adrenal.
adrenal, né? Adrenal, junto do rim. São duas glândulas que estão lá sobre os rins, como se fossem dois capuzes, e eles vão responsáveis aí pela, entre outras coisas, pela produção de adrenalina, certo? Mais para baixo, né, pessoal, eu desenhei aqui um corpo humano bissexual, né? Ele está fazendo tanto às vezes de um homem quanto de uma mulher. Então eu tenho aqui duas estruturas aqui e duas aqui embaixo, que são as gônadas. Eu estou falando que tanto os ovários femininos quanto os testículos masculinos também são glândulas secretoras de hormônios, certo? Os hormônios, pessoal, são substâncias que eles vão ter. Deixa eu ver se eu consigo dar ênfase agora no meu rosto. Aqui. Vou liberar isso, certo? Os hormônios, eles são glândulas que eles têm a capacidade de... os hormônios são substâncias que têm a capacidade de controlar o nosso corpo. Então, eles vão controlar o nosso corpo da mesma maneira que o sistema nervoso controla, mas da mesma maneira, só que diferente, né? Porque nós temos... quando eu falo de sistema nervoso, eu estou pensando numa transmissão ponto a ponto. Então, eu gosto de pensar na mesma concepção que nós temos de uma energia elétrica, por exemplo, que alimenta uma cidade. Se você tem a energia elétrica saindo de um ponto, da onde tem a hidrelétrica, a usina termoelétrica, nuclear, sei lá, e essa energia elétrica vai até as casas das pessoas, ela vai sempre por uma rede elétrica de fios e vai chegar nessa rede elétrica especificamente na casa de uma pessoa. Se algum momento dessa rede elétrica for interrompida, o que vai acontecer vai ser que não vai chegar energia elétrica no lugar. Os impulsos neuronais, eles são mais similares a uma transmissão de energia elétrica, que é extremamente rápida. Os quilowatts produzidos lá na Itaipu chegam na minha casa em questão de milissegundos, e assim que eu ligo a tomada, ela já é capaz de... se você, por exemplo, mandar um apagão, né, por algum motivo tiver um apagão lá na usina hidrelétrica de Itaipu, em poucos segundos a gente vai sentir isso aqui, a quilômetros e quilômetros de distância. Pois bem, o sistema nervoso funciona da mesma forma. Ele é extremamente rápido, mas extremamente pontual, ele é localizado. Já os hormônios, eles têm a função de controlar o nosso corpo, mas é um controle muito mais feito por substâncias que são jogadas na rede sanguínea. Então, essas substâncias, elas são jogadas, produzidas pelas glândulas, esses tais hormônios, são substâncias químicas que são produzidas por essas glândulas, são jogadas na rede sanguínea, e o sangue, junto com a circulação, rodando no corpo, por vários lugares diferentes, vão passar esses hormônios para células. Existem células que vão conseguir entender o que esse hormônio quer dizer e vão responder de maneira adequada, e existem células que não vão responder. Então, ele tem uma função um pouco mais sistêmica, ela atua de uma maneira muito mais abrangente no seu corpo, entretanto, é mais difuso também e menos rápido, né? Não é tão rápido quanto, é mais devagar do que o sistema nervoso, né? Do que os impulsos elétricos, eletroquímicos, né? Que são os principais constituintes do sistema nervoso, né? Por conta dos neurônios. Os hormônios, pessoal, essas células, então, que têm receptores, você tem que fazer, a analogia que eu gosto de fazer é como se fosse ondas de rádio. Se eu tiver uma emissora de rádio na Avenida Paulista, com grande potência de transmissão, um equipamento extremamente bom, antenas super fortes, alta capacidade de bandeamento e tal, eu consigo mandar as minhas ondas de rádio para serem distribuídas para a cidade de São Paulo inteira. Eventualmente até um pouco mais longe, eu poderia mandar para o Brasil inteiro um equipamento de rádio, se eu tiver um equipamento via satélite para o mundo inteiro, se eu conseguir comunicar com o satélite. Só que, se eu estiver em qualquer lugar do mundo com um rádio, com um aparelho de rádio nas mãos, eu consigo captar a mensagem que está sendo emitida lá naquela rede da Avenida Paulista. Mas se eu não tiver um aparelho de rádio na mão, não adianta a onda estar passando por dentro do meu corpo. Nesse momento, agora, ondas de rádio estão passando aqui. Só que eu só consigo captá-la se eu pegar um radinho agora, nem que seja a pilha, não preciso nem de energia elétrica ligada na rede, pegar um rádio a pilha e ligar esse rádio, aí eu consigo entender as ondas de rádio que estão passando aqui agora nesse instante, da 89, da Nova Brasil FM, Rádio Brasil Atual, CBN.
as ondas estão passando nesse instante aqui. Se eu pegar um aparelho de rádio, eu consigo escutá-las. Mas se eu não tiver esse receptor, eu não ouço nada, não estou percebendo nada. Os hormônios são exatamente da mesma forma. Os hormônios eles ficam passeando pelo nosso corpo quando eles são emitidos pelo emissor, né, pela glândula emissora, eles ficam passeando pelo nosso corpo, mas determinadas regiões do nosso corpo têm o equipamento necessário, têm o aparato necessário para entender isso. Vou dar alguns exemplos bobos, né? Tem um hormônio chamado adrenalina, que é produzida no rim, que quando ele é jogado na corrente sanguínea, por exemplo, as células que fazem as minhas unhas, as minhas cutículas, elas não têm receptor para adrenalina. Então, nada acontece com as minhas unhas. Entretanto, nas células do meu coração, principalmente as do marca-passo cardíaco, células do circuito elétrico cardíaco, conforme o hormônio, a adrenalina, é jogado na corrente sanguínea e passa pelas células do marca-passo, ela dá uma mensagem e as células do marca-passo conseguem entender que precisa ser aumentado o ritmo da contração cardíaca. Então, quando se joga adrenalina no sangue, então, depois de um tempo, começa a aumentar o batimento cardíaco. Existem outras células do meu corpo, por exemplo, as células da minha pele, que são responsáveis por fazer crescer os pelos do meu rosto. Eles não respondem à adrenalina. Então, se eu tiver mais ou menos adrenalina no sangue, isso não vai influenciar o crescimento dos pelos do meu rosto. Mas existe um outro hormônio produzido pelos testículos, a testosterona, que quando jogado na corrente sanguínea, ao longo do tempo, a partir mais ou menos dos 12 ou 13 anos, começa a fazer o engrossamento dos pelos do rosto, e daí os pelos do rosto vão ficar cada vez mais grossos. Motivo esses que homens acabam tendo barba e mulheres acabam não tendo barba por conta de, normalmente, os hormônios masculinos serem mais estimulantes do crescimento de pelo facial do que o das mulheres, né? Progesterona, enfim. Então, isso ele é um princípio. Eu vou voltar aqui agora para minha folha, certo? E aqui eu vou falar a diferença para vocês, básica, né? Tanto das glândulas, né? Que são uma definição, né? Do que são glândulas, né? As glândulas, então, pessoal, elas são tecidos capazes de secretar substâncias. E essas substâncias, elas vão sinalizar algum tipo de modificação do seu corpo. Ou uma modificação numa produção de alguma coisa, ou um crescimento celular, ou um engrossamento de um pelo. Isso vai acontecer quando você tem um tecido, uma glândula, que é um tecido capaz de secretar uma substância. E as glândulas, pessoal, elas podem ser glândulas que vão secretar coisas dentro da corrente, que eu vou chamar de glândulas endócrinas, ou elas vão ser glândulas que vão secretar substâncias fora da corrente sanguínea. Elas vão ser glândulas exócrinas. As glândulas exócrinas, que não é o objetivo dessa aula, porque essa aula é do sistema endócrino, né? Então, as glândulas exócrinas, elas são aquelas glândulas, por exemplo, como a glândula salivar, que secreta a saliva no interior da sua cavidade bucal. Ou, então, a glândula sudorípara, ou as glândulas sudoríparas, que secretam suor para fora do seu corpo. Né? Tem várias glândulas que secretam coisas não na corrente sanguínea, mas fora dela. Fora da corrente sanguínea pode ser em qualquer lugar do corpo. Se tiver uma glândula secretora de muco no interior do intestino, ela é uma glândula exócrina, apesar de estar jogando uma substância dentro do seu corpo. O problema é que não é dentro da corrente sanguínea. Agora, se for uma glândula que joga uma substância dentro da corrente sanguínea, aí é uma glândula endócrina, né? Essas glândulas endócrinas, que produzem, então, substâncias capazes de regular o funcionamento do corpo de alguma maneira, de aumentar uma contração, aumentar a reprodução, fazer uma substância, desencadear um processo no seu corpo, essas substâncias são hormônios, né? Produzidos pelas glândulas endócrinas, né? A glândula endócrina normalmente produz hormônio, e esses hormônios fazem parte de um sistema de controle corporal, similar, então, ao sistema nervoso. Fazendo essa analogia, seria como um sistema de transmissão elétrica, o sistema nervoso, e o endócrino estaria para mais um sistema de transmissão de rádio. Tendo o receptor, você é capaz de entender a mensagem. Essa é a primeira parte dessa aula. Eu vou mantê-la nesses minutos apenas, e depois eu falo sobre essas glândulas e cada hormônio que elas produzem.